você começa a coisa pensar, rara, né? fala logo com a gente, Logo né, com a meu? gente. E aí é um lado do coração esquerdo que ele nasce atrofiado, ele não desenvolve. Então a cirurgia tem que ser feita para fazer o coração, a parte do coração direito, trabalhar por todo o coração, para trocar as trompas, né? Fazer uma cirurgia lá bem delicada. No caso, seria 3 cirurgias. A primeira quando ele tivesse 4 dias de nascido, Certo. a segunda com 3 meses e mais uma quando ele tivesse com 3 anos de idade. E o mais difícil é você descobrir tudo isso. Assim, é bom porque a tecnologia ela avançou, dá para descobrir na gestação, mas esse processo de você descobrir que o bebê tinha esse probleminha até o bebê nascer, como que foi a relação entre você e ela dentro de casa, você lidando com aquilo, você teve que arrancar força de onde não tinha para dar força então, para ela, como que É foi muito isso? difícil, né? Porque você fica ali naquela agonia, né? Porque, querendo ou não, você tem que esperar para saber o que vai acontecer quando a criança nascer. Porque até o momento, enquanto ela estava na barriga, ela estava bem, né? O problema era quando nascesse, né? Então a gente ficava naquela expectativa, a Nani ficava triste, chorando, né? E a gente ficou sofrendo até o nascimento da criança, né? Quando ele nasceu. E aí teve a primeira cirurgia. Qual o nome que vocês deram para Era ele? Heitor. Era o Heitor, Heitorzinho. Primeira cirurgia. Aí nasceu, foi uma mistura de sentimentos, né? Porque o primeiro filho te traz aquela alegria, aquele, sabe, aquele sentimento de realização, mas em contrapartida você logo lembrava que ele ia passar por uns procedimentos cirúrgicos. E para o pai e para a mãe saber que o filho vai passar por um procedimento, isso já acaba com a gente, né, É Thiago? difícil, Era noites e noites acordados, né? Pensando, sem dormir, na expectativa do que ia acontecer. E antes também disso aí, né? A gente tinha um plano de saúde dele e o plano falou que cobria A cirurgia. toda a cirurgia, tudo, né? Só que eles não tinham o porte adequado, que era para manter, porque com essa doença aí que ele tem, é só um lugar aqui no Brasil, e eu acho na América Latina que resolve, que é no Instituto do Coração, que é no INCOR. Incor. Então a gente aí, fora esse processo, a gente teve que entrar com mais uma ação contra o Convênio? convênio para que eles viessem pagar a cirurgia, que no caso seria, se eu não me engano, era R$200 mil a cirurgia. Nossa. E aí eles falaram que tinha condições de cobrir, só que o hospital não tinha, né? Muitos médicos falavam, não, lá eles não têm, porque é uma cirurgia muito delicada e não é qualquer lugar que faz. E aí acabou que a gente conseguiu ganhar, né? E a gente foi para lá, ele foi transferido para lá, para esse hospital, e com 3 dias de nascido, ele teve que fazer a primeira cirurgia. Primeira cirurgia, né? Até então estava tudo bem, o médico falou, vamos esperar mais um pouco aí para ver como que ele vai reagir. Porque se não reagir, a gente não vai fazer a segunda agora, né? E ele já estava um pouco fraco. E eu estava aqui na igreja, foi um dia num sábado, teve uma vigília. Que até eu tive uma... Tava lá fora no celular, meu cunhado estava com ele lá, ficou no hospital. Me ligou e falou, Thiago, ó, vai precisar fazer uma cirurgia, a segunda cirurgia vai ter que ser feita, né? Que era bem mais agressiva do que a primeira, a primeira foi 10 horas, a segunda já ia ser bem mais longa. E ele tava fraquinho, E ele né? já tava fraquinho. Nossa, Thiago, você contando aqui, cara, eu como pai, meu coração já fica... Então, foi quando eu voltei para a igreja, aí até tive a oportunidade, falou, ó, você vai ter a oportunidade de ir lá louvar. E eu louvei, e quando eu saí, eu falei, foi com você mesmo, falei, Natan, vamos fazer uma oração aí pelo meu filho, que ele está no hospital, né? E aí a gente fez a oração e tudo certo, né? Teve a outra cirurgia, ele não fez a cirurgia, não chegou a fazer, né? E aí passou mais um tempinho, ele ficou lá esperando, a gente foi lá fazer uma visita, ele já estava na máquina, né, que fica para circulando o sangue, né? É uma máquina que ela substitui o coraçãozinho, né? Então, tava cheio de fúria, eu olhei lá, eu falei, nossa. Aí eu falei, aí fiquei olhando assim, falei, Deus, só o Senhor para ter misericórdia, né? Entregue em suas mãos. E o coração arrebentado, né, Thiago? Meu Deus, seja feita a sua vontade, né? Porque a gente já passa esse processo e todos os dias indo para São Paulo, pro hospital, tendo que estar lá, né? A gente estava bem desgastado, né? Mas confiante, né? Que Deus ia agir, ia usar a mão dele para curar. E aí passou esses dias, com 7 dias ele internado, aí a gente veio, a Nani já estava lá, né? Estava lá no hospital. E eu estava trabalhando. Depois da segunda cirurgia, ele chegou a fazer Na verdade, as ele duas. só fez uma. Fez ele uma. não aguentou fazer a outra, né? Não Estava aguentou esperando lá, ver se ele
ia reagir mais, ele não reagiu. Ficava mais forte, né? Porque é uma cirurgia muito complicada, né? O coração da criança é bem pequenininho, pessoal. Eles fazem a cirurgia com aquele binóculo, aquela lente bem que aumenta. eles ficam, né? E aí é bem complicado. 12 horas de cirurgia e a gente ficou esperando. Só que aí quando passou, né, esses 7 dias, aí eu tava trabalhando, nesse dia a Nani tava lá com ele no hospital, aí ela só me ligou. O Thiago, o Heitor faleceu. Aí tinha mais o que fazer, né? Eu não murmurei, não reclamei com Deus, né? Porque a vontade é dele, ele sabia de todas as coisas. A vontade era dele. Sim. Aceitei. Aí falei pra minha família, aí fui lá, né? Resolver a papelada, né? Tudo isso. Sim, tudo isso aí. E assim, entre tudo isso aí, a gente foi um momento de dor, mas ele veio para restituir o meu casamento. Na verdade, antes da Nani engravidar, a gente já estava quase no fim, né? Que a gente brigava muito, era muita discussão e... Assim, briga dia e noite. Briga demais e... não vai dar certo, acho que a gente vai... Isso antes de casar? Sim, antes de casar. A gente já estava, né, meio que esgotado, né? Esgotado porque assim, vocês vieram de um namoro do mundo, né? Então tinha muitas coisas, muitas marcas, muitas discussões, muitas coisas. E aí, nesse processo todo aí, Deus usou essa situação para vocês se unirem. Se unir mais, porque quando ela estava grávida, a gente ficou bem mais unido, né? A gente se uniu bem mais. Então eu acredito que isso aí foi um propósito de Deus. Que mistério esse negócio, hein, cara? Esse aí foi um propósito de Deus, né? Porque se ela não tivesse engravidado, eu tenho certeza que a gente não estaria casado, eu não estaria aqui, estaria no mundo, ela não sei pra onde também estaria no mundo. Então Deus faz, às vezes, no momento de dor, Ele faz a gente refletir o que realmente foi feito ali, né? E você entendeu isso depois do processo ou durante o processo você começou a ter essa visão? Então, que Deus ele estava agindo dessa forma. Então, depois do processo, depois de tudo que ocorreu, né, eu fiquei bem mais apegado à Nani, a gente se juntou mais, né, porque no momento desse aí a gente tinha que se unir mais, e então eu percebi que isso aí, esses 7 dias que ele ficou aqui no mundo com a gente, foi para que Deus unisse mais a gente, com o propósito da gente ficar mais junto, né. Um propósito de realmente vocês amadurecerem, se amarem mais, se respeitarem mais e viver uma vida plena de verdade, né? Porque Deus não ia dar um filho para mim, assim, pra gente, né, que serve a Ele, filho que não tinha saúde, um filho com algum vegetal, entendeu? Assim, e ele não ia ter a saúde, assim, não ia ser uma criança normal, ele ia ter os seus limites, né? Sim. Não ia poder correr como uma criança normal, brincar. Ia ter os limites, porque o coração dele não ia aguentar fazer isso aí, né? E assim, não ia conseguir fazer uma atividade física. A gente ia ficar, pelo resto da vida, assim, praticamente sofrendo, assim, também, né? Cuidando, hospital, essas coisas, e eu acredito que Deus não queria isso pra gente, né? Tiagão, toma água, a gente vai falar agora do Projeto Mãos que Ajuda. Você conhece o Projeto Mãos que Ajuda, hein? Você já trabalhou bastante. Então aqui, gente, fazer uma pequena pausa aqui para o nosso convidado dar uma respirada, tomar uma água. Tá aqui o nosso projeto Mãos que Ajudam. Então você que está nos assistindo, se você tiver aí roupas, alimentos não perecíveis para doar para essa obra, aqui nós temos o projeto Mãos que ajuda os mais necessitados. Então entre em contato com a gente, nós temos o nosso irmão Tiago, nós temos o nosso irmão Rafael que estão à frente desse trabalho, eles estão arrecadando, eles estão virando aqui referência das pessoas que precisam de um auxílio, já sempre estão procurando eles. Então nos procure, faça sua doação, abençoe essa casa, abençoe essa obra, porque a obra de Deus é carente, nós precisamos da sua ajuda, tá bom? Nós contamos com você. O bate-papo aqui tá gostoso, então curte, comenta, compartilha com a galera aí esse testemunho para que Deus ele venha abençoar, né, a vida, a família das pessoas através do nosso trabalho aqui, tá bom? Tiago, você acabou comigo agora, cara. Lembrar do que vocês passaram com o Heitor mexe comigo, porque eu tenho 2 pequenos, cara, e eu vou ser bem sincero, você tem seus pequenos agora, a gente já vai chegar nesse ponto, você vai saber do que eu tô falando. Nosso bebezinho com resfriado, a gente já fica extremamente preocupado, né, cara? Preocupação. E aí você passou por tudo isso, o processo de descobrir que o neném não formou bem, de repente vai ter uma cirurgia, você olhar e ver o seu filho, sabe, que você sonhou, fraquinho, com o coração... Tiago, eu não sei, assim, eu tenho ideia do tanto que você sofreu, que a Nani sofreu nesse processo. Tanto que eu não sabia como reagir, né? Na hora que eu cheguei
cheguei lá no hospital, aí a moça me chamou e falou, a gente tem que fazer a papelada, porque vai ter o velório, né? E eu falei, velório? Eu não tinha noção, assim, uma criança pequenininha tem que fazer o velório. Eu falei, nossa, essa aí já... Porque é aí que vai doer, né? Vai doer, doer você mais. tem que escolher a roupinha para colocar, e o caixão e tudo aquilo. Nossa, Aquela cena, receber seus familiares. Você gosta de receber seus familiares para uma festa, para um churrasco. Verdade. Você não quer receber para um velório, para enterrar alguém, né? E aí você teve que ir lá fazer a papelada, preparar ele, colocar no caixãozinho, passar uma noite toda velando, e a gente esteve ali com vocês. Sim. A gente viu o quanto que vocês estavam sofrendo, e ali eu lembro que eu conversando com vocês, eu falava, não se julguem, né? Porque às vezes a gente se julga, se cobra tanto, que a gente fala assim, pô, mas eu não posso olhar para Deus agora e dizer, Deus, por que o Senhor não agiu? Pô, não se julga, meu. Chora o que tem que chorar. Pensa o que tiver que pensar, amanhã vai ser outro dia. Amanhã Deus ele vai abrir os olhos, como ele abriu os olhos para vocês. E a gente é muito feliz de ver você e sua família junto, é muito feliz de ver o quanto, com todo esse processo que vocês passaram, depois que acabou, não foi cada um pro seu lado. Vocês, como você mesmo testemunhou aqui, né? Sim. Vocês Deus, se juntaram mais. Deus agiu, né? Nessa dor toda, nesse sofrimento, era Deus agindo para que a gente continuasse mais unido, né? E que a gente seguisse a nossa vida para a nossa família crescer mais e mais, né? Para constituir uma família maravilhosa, né? Verdade. Então, graças a Deus, vocês continuaram junto, o processo passou, vocês continuaram firmes na casa do Senhor, vocês Sim, pensaram em abrir mão de servir a Deus, de voltar para o mundo? Como foi isso? Eu não pensei, não. Eu continuei firme, né? Escolheu ser a coluna, sim, né? E assim, eu tive que ser, né? Porque nesse período aí, né, minha esposa, ela fraquejou, né? E assim, eu fico pensando, eu vim do mundo, e ela, como já nasceu na igreja, ela fraquejou, e eu continuei ali para, né, para falar para ela, não, vamos ficar firme, vamos ficar na igreja. Falei, não acredito mais em Deus. Eu falei, não. Porque o processo da mãe, o processo da mulher pior. É muito diferente do que o nosso. Carrega 9 meses e aí é sofrimento. Cara, né? elas são demais, cara. Elas são demais. Elas têm o filho e elas sabem que aquele bebê, aquela maravilha foi gerada no ventre delas. É um amor que é surreal. A gente... Graças a Deus que Deus te deu força para você se manter na coluna, você abraçar ela, você fortalecer ela no momento que ela mais precisou, porque, cara, elas precisam demais. Sim. Ainda mais nesse caso que, assim, ela perdeu o bebezinho dela, aquele que ela amava, aquele que ela sonhou, aquele que ela preparou o quartinho, aquele que ela preparou o papel de parede, a roupinha do bercinho, falou, não, é aqui que meu bebê vai dormir. Então, elas sofrem assim, se a gente sofre como pai, a gente sofre muito, mas elas sofrem muito mais. Então, assim, Thiago, você contando o testemunho, a gente entende que Deus preparou tudo, cara. Sim, preparou porque tudo. Até em te fortalecer, para ser a coluna dela, Deus, ele te fortaleceu. Depois da morte dele, passou 7 dias, né? Tinha um congresso dos varões, eu participei do congresso dos varões. Louvei, fui batizado no Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo no congresso dos varões. Olha que bênção. Se manteve firme e Deus falou, não, vou derramar algo especial sobre a vida dele, que já era Deus te blindando, né? Sim. Dizendo, não, ele é meu, ele vai continuar e vai ser a coluna dela. E aí vocês continuaram, ela passou por esse processo, né? Foi se reanimando, sim, continuou servindo. Sim, e aí... Eu falei para ela, vamos ficar firme, né? Ela falou, eu tô indo para a igreja mesmo por causa de você. Eu falei, então vamos continuar, né? Porque Deus vai honrar. E aí teve não me lembro, não recordo se era um outro congresso ou se era só um culto, não me engano, das irmãs, onde o pregador falou com ela, falou, Deus vai restituir aquilo que foi tirado. Deus vai restituir. Então, Thiago, não se preocupe. O coração acelera na hora. Isso aí foi no sábado, no dia de sábado. Quando foi na segunda-feira, ela fez um teste, sabendo que estava grávida. E já estava grávida de novo. Eita, Deus. E aí o coração a milhão, né? A gente, aquela preocupação, né? Sem saber. Sim, eu falo.
gato escaldado tem medo até de água gelada. Que é isso, a gente passa por um processo, todo o processo que a gente fala, e agora? Como será que vai ser? É. E assim, a gente fica com medo porque pensa que, não, isso aqui eu acho que, não sei se é do meu sangue, se é da minha família, genética, alguma coisa, mas isso aí não tem nada a ver, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Uhum. Tanto que, assim, eu fiquei tão preocupado porque o meu primo também, na mesma época que a gente, o filho dele, nasceu com o mesmo problema no coração. Caramba, Thiago, na mesma família. Mesma coisa, mesmo problema. E aí o que aconteceu? O dele, ele passou o processo dele, eu acho que foi um pouco mais complicado, ele sofreu mais porque o filho dele ainda ficou um mês. Um mês. Fez a cirurgia e ficou lá, e depois fez de novo, e sofreu. Aí faleceu também.